Então, antes de entrar no laboratório 22, vamos dar uma olhada em como o endereçamento IPv6, como ele é calculado, como ele é inserido automaticamente através do EUI64 no sistema, para fazer a configuração do Interface ID. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui em alguns tópicos aqui para dar uma reforçada. Primeiro item é o seguinte: quando o endereçamento do Interface ID é feito de forma automática, utiliza-se o endereçamento de 64 bits. Manualmente, podemos utilizar endereços de hosts menores do que 64 bits. O endereçamento é feito com base no endereço MAC, 48 bits, que é o único. Então, não há possibilidade de haver dois ou mais hosts com o mesmo endereço. O endereço MAC não se repete, né? Então, não tem essa possibilidade de haver dois IPv6 com o mesmo endereço. Lembrando que o endereço MAC é composto de duas partes, o OUI, que identifica o fabricante, e o serial do dispositivo. Como o endereço MAC é o único, pode-se utilizá-lo para criar uma identificação de interface, o Interface ID, que também é única. No link local é colocado o prefixo FE80, mais o Interface ID de 64 bits. Os endereços Globalcast são o equivalente aos endereços públicos IPv4. No IPv6, a placa de rede ela pode ter vários tipos de endereços. Então ela pode ter um endereço de link local e um endereço de Global Unicast, assim como outros endereços. Os endereços link local são equivalentes aos endereços privados IPv4, como está aí, e são configurados automaticamente. Agora a gente vai dar uma olhada, ver como funciona, né, como é feito o endereçamento IPv6 automaticamente através do EUI64. Aqui tem uma tabelinha hexabinário que eu botei aqui para você poder se guiar. Cada endereço hexadecimal do endereço IPv6 equivale a 4 bits. Ele tem 8 grupos de 16 bits, totalizando 128 bits. Quando há um ou mais grupos de zeros, coloca-se caractere dois pontos para resumir o endereço IPv6. No caso abaixo, que a gente vai ver aqui, né, o endereço seria FE80 000007273 DDAB 2892. Então tá aqui, ó, um endereço IPv6, né, o FE80 na frente, como você está vendo, né, FE80 aqui, ele é um prefixo que indica o link local, né, que foi feito automaticamente. Esse código aqui é hexadecimal e esse daqui em cima são os bits referentes ao código hexadecimal. O FF, como você está vendo aqui, ó, é o tudo 1, o E é o 1110, o 0 é 0, é claro, o 8 é o 1000, né? Então cada endereçozinho hexa do IPv6 é equivalente a 4 bits do binário. De novo, a tabelinha aí, hexadecimal para você se guiar. O endereço MAC possui 48 bits, os 24 primeiros bits, como a gente já viu, são o OUI, que identifica o fabricante. Os 24 restantes são o número de série dado ao dispositivo pelo fabricante. Então tá aí o endereço MAC, ele também usa hexadecimal. Essa primeira parte é o OUI, essa segunda parte aqui é o serial. Esses daqui são os bits equivalentes a cada um desses hexadecimais aqui. E agora a gente vai ver realmente como é calculado o endereçamento IPv6 e o EUI64. Bom, então resumindo aqui, para fazer o IPv6, é o EUI64, a gente vai botar o prefixo FE80, uma sequência de zeros, né? São os dois pontos, os 6 primeiros algarismos do MAC com o 7º bit invertido, a gente vai fazer isso daqui a pouco, né? No meio mesmo, a gente divide o MAC no meio, né, 24 para lá, 24 para cá, e coloca o FF, FE no meio, né, e os 6 últimos algarismos hexa do endereço MAC. É assim que é criado o IPv6 e o EUI64. Vamos dar uma olhadinha, vamos dar um exemplo aqui, para a gente ver como é criado. Para criar o endereço IPv6, siga esses passos. Vamos lá. Primeiro, a gente pega o endereço MAC e converte o primeiro octeto de hexadecimal para binário. Então vamos pegar como exemplo aí, é o 1122445566. A gente vai converter os dois primeiros números hexa em bits, que é os dois primeiros números hexa, o 11 aqui, né? Tem esse número hexa e esse hexa aqui. Eles vão formar um octeto quando você converter para bits. Por quê? Esse daqui equivale a 4 bits e esse aqui equivale a 4. Então juntos os dois vão formar
um octeto, ou seja, 8 bits. Então a gente vai converter. Então a gente convertendo esse primeiro número aqui, dá isso aqui, né, 0001, e o segundo número 0001. A gente vai inverter o sétimo bit, que nesse caso é de 0 para 1, né? O sétimo bit está aqui. Né? Então, se fosse o bit mais significativo, né? O mais significativo é esse cara aqui. Mas o sétimo bit na contagem é esse aqui. Então, a gente vai inverter ele, ou seja, no caso aqui ele está 0, ele vai se tornar 1. Tá a tabelinha aqui de novo. E agora a gente vai converter o novo octeto para hexadecimal. O que a gente converteu, os 4 primeiros é o 1 mesmo, que não foi modificado. E os 4 últimos aqui do octeto, a gente inverteu o sétimo bit de 0 para 1, ele se transformou em 3. Em vez de 1, ele se transformou em 3. Porque o 0011, se você vir aqui na tabela, 0011 é o 3. Então ele ficou 13. E agora a gente vai substituir os 2 hexadecimais, né, pelo hexadecimal que a gente encontrou, substituindo o primeiro octeto original pelo recém-convertido. Então o que era 11, a gente converteu e ficou 13. Então ficou 13, 22, 33, 44, 55, 66. E agora a gente vai adicionar aquele enxerto no meio do endereço MAC, que é o FF, FE, no meio do endereço MAC, vai ficar assim. Então ficou 13, 22, 33, inseriu o FF, FE, no meio. Não acabou não, peraí. E vamos adicionar o FE 80, ao início do endereço, que vai ficar assim. Bom, tá aí o endereço aqui IPv6, que foi esse processo todo que a gente fez manualmente, é feito automaticamente pelo o I64, tá? Então ficou aí, FE 80, 13, 22, 33, FF, FE 44, 55, 66. Então esse é o processo que o dispositivo, né, o seu roteador, quando a gente pede um endereço IPv6 automático através do EUI64, faz para criar a interface ID da sua máquina. Então agora a gente vai começar realmente o laboratório 22, que é o endereçamento IPv6, é o I64. O objetivo deste lab é aprender como configurar o endereçamento IPv6, é o I64 na interface. O endereçamento é o I64, é uma forma conveniente de atribuir o endereço IPv6 à interface de rede. Você pode escolher a porção de host do endereço para ser autoconfigurado, utilizando o endereço MAC com algumas adições para completar o endereço IPv6. Então, a gente vai começar aqui, a gente vai botar aqui o nosso roteadorzinho, a gente vai chamar ele de, vai chamar ele de RT1, né? E a gente vai colocar o endereço 2001, AA, barra 64, né? E esse vai ser é o I, aqui direitinho, tá? Então vamos começar aqui. Bom, a gente já deu aquele resuminho sobre como a autoconfiguração do IPv6 funciona. Então a gente vai começar aqui, vamos dar um enable, configure terminal, vamos dar um hostname, RT1, né? Vamos dar um no IP domain lookup, no IP domain lookup, vamos configure terminal, configure terminal já foi, né? Hostname, Vamos dar uma olhada aqui, show IP interface, vamos botar na Fast Ethernet 0/0, show IP interface, show interface, Fast Ethernet 0/0. Vamos pegar o endereço MAC dessa interface, que é que a gente vai usar. A gente vai usar o endereço MAC é 0390, esse aqui, o endereço MAC. Então esse aqui vai ser o endereço MAC, esse é o endereço MAC. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir ele na metade, né? O OUI, a gente vai OUI é o 00
é 0.A3, correto? E o serial é o 9A.9601. Vamos colocar aqui, ele aqui. Vou colocar aqui, né? Vamos colocar ele aqui de uma forma mais legível, como a gente aprendeu, que seria o 00, né? 2 pontos, é 0, tá? 2 pontos, 0, A3, né? 2 pontos, 9A, 2 pontos, 96, 2.01. Bom, ele vai ficar dessa forma aqui para a gente ficar melhor. Então o I é o 00 aqui, né? Que seria a metade, né? E a outra metade é o serial. Correto? Beleza. Então isso aqui a gente já fez. Então o que a gente aprendeu? O link local, a configuração do link local seria o seguinte, né? Link local. A gente vai botar o FE80 na frente. FE80 na frente. 2 pontos, 2 pontos. Primeira coisa, a gente tem que inverter, né? A gente vai pegar os dois primeiros hexa do Mac, a gente vai inverter. Então o hexa 0 é igual ao 000 mesmo, né? O primeiro hexa. E o outro também é 000, 000. E a gente vai... Então a gente teria um octeto, que seria 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A gente vai inverter o sétimo bit, né? Ou seja, vai ficar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, e o 3 vai ficar aqui, o sétimo bit inverteu. Correto? E convertendo isso de novo para hexa, ficaria 2, 3, 4, né? E o 10 seria o 2, né? Seria o 2. Convertendo para hexa de novo, ficaria 02. Então, o novo Mac seria, o invertido seria novo Mac, né? Novo Mac. Transformando, vamos botar aqui, transformando para bits, né? Para bits, correto? Invertendo o sétimo bit. Invertendo o sétimo bit, né? Convertendo para hexa. Que ficaria 02, né? Juntando novo Mac, 02, 2 pontos, E0, 2 pontos, A3, 2 pontos, 9A, 2 pontos, 96, 2.01. O novo Mac seria esse. Então a gente colocaria o FE80 na frente, né? Link local, endereço. Isso. É o I 64, link local. Seria FE80, 2 pontos, 02 pontos, E0, 2 pontos, A3, e agora vai inserir também o FFFE, né? FE, 2 pontos, 9A, 2 pontos, 96, traço 01. Esse seria o endereço de link local. Esse aqui seria o endereço de link local automático, né? Feito automaticamente. Vamos botar aqui. Beleza? Então, esse aqui seria, né? Vamos lá. Configure terminal, tá?
vamos habilitar o IPv6, Unicast Routing, tá? Se eu vier aqui, interface, Fast Ethernet 0/0, IPv6, se você ver aqui, ó, IPv6 Enable, aí dá uma olhada agora, ó, Show IPv6 Interface Brief. A gente já vê aqui, ó, FE80, tá? Aí você, aqui, ó, certinho, ó, FE9A, ó, FE80, 2 aqui, ó, certinho lá. Aí você vai, mas tá faltando 0 aqui, porque ele resume aqui, que isso tudo aqui é 0, e então ele vai resumir esse 0 aqui, vai tirar mais esse 0 aqui. Então ficou 2, foi certinho, a gente calculou certinho. Então a gente deu em IPv6 Enable, ele já criou aqui o link local, mas a gente vai colocar esse IPv6 aqui, tá? Vamos colocar aqui, então vamos lá, configure terminal, IPv6 address, vamos colocar, peraí, interface Fast Ethernet 00/0, IPv6 address 2001, AA, /64, EUI, 64. Opa, esses address. Eu? Vamos lá. IPv6 address 2001, dois pontos A, 2001, /64, EUI 64. E agora a gente tem dois endereços IP. Show IPv6 Interface Brief. Tá vendo? A gente pode colocar dois endereços IPs. Você tem o link local e esse outro endereço aqui, entendeu? Que é a mesma coisa. A gente colocou configure terminal, interface, Fast Ethernet 0/0, IPv6 address 2001, AA, /64, EUI, show IPv6 interface brief. Beleza, eu tinha colocado errado lá, então a gente vem aqui, e detona o outro aqui, interface Fast Ethernet 0/0 no IPv6 address 2001, que a gente tinha errado aqui, eu botei /64, é o e-mail. Beleza, agora vamos ver que está o IPv6 interface brief. Beleza. Então vocês viram aqui, né, que bateu certinho aqui o cálculo do IPv6, tá? Como a gente colocou aqui, tá aqui ele aqui. A única coisa que ele resumiu o outro 0 na frente do 2 aqui, e é isso aí.